Antes da gente iniciar esse vídeo, eu só gostaria de reforçar que essa é a minha opinião a respeito do conteúdo, tá? E que não existe, na verdade, uma forma certa ou errada de você jogar o jogo, né? Na verdade, você deve se divertir fazendo, liberando os personagens que você mais gostar, mas as dicas que eu vou tentar dar aqui hoje é, na verdade, para adiantar a progressão do seu jogo, e não significa que se você tiver uma opinião diferente dessa, nem que eu, nem que você esteja errado, que somente a gente tem formas diferentes de tentar progredir no jogo, beleza? Então hoje eu vou tentar passar para vocês a minha opinião a respeito de como vocês devem focar a liberação dos segundos despertar desses personagens que liberaram agora no jogo, não agora, né? Mas como passei muito tempo sem jogar e tô voltando, esse conteúdo ele é basicamente feito para outras pessoas que eu sei que também estão voltando agora. Eu conheço bastante gente que está voltando agora, a gente conversou um pouco em live ontem com o pessoal e tem muita gente voltando agora. E algumas pessoas estão meio perdidas, como eu também fiquei um pouco, né, na época que eu voltei, a respeito de como focar nesse conteúdo aqui, beleza? Então, o primeiro aviso foi esse, tá? E o segundo aviso é que, na verdade, o que eu vou fazer aqui são dicas baseadas pura e exclusivamente, né, pura e unicamente, exclusivamente, só sobre o PvE do jogo. Beleza? Eu não vou estar levando em consideração aqui o PVP do jogo, porque seriam personagens completamente distintos, certo? Então eu vou 100% de foco no PvE do jogo, beleza? Para você progredir, para você conseguir fazer as dungeons e por aí vai. Então, mais de um minuto aí falando bobagem, mas só que na verdade eu preciso falar isso, né? Para que depois a gente não comece a discutir coisas que não fazem muito sentido aí nos comentários. Então vamos começar aqui. O primeiro personagem que você deve utilizar o segundo despertar, e mais um aviso. Eu dou esses avisos porque na verdade sim, senão vocês vão falar. Sim, mas não faz diferença nenhuma, porque depois de 3 meses aí o cara já tem todos os personagens despertados. É verdade. Só que esse recurso aqui, essa energia aqui, ela é um recurso valioso quando você não tem os personagens despertados ainda, com esse segundo despertar. Por quê? Porque uma energia dessa, ela recarrega a cada 2 horas. Então, é um recurso que você vai demorar para conseguir. Você vai conseguir em algum momento, em determinado momento, né? Só uma questão de tempo, mas, né, ela é preciosa aí quando você não tem todos os personagens despertados ainda, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? O primeiro personagem que eu acho que você deveria focar, né, e ter esse foco aí de despertar é o nosso querido Hawk. Aqui a gente pode ver, né, os status dele mudam bastante. É óbvio, né, que aqui ele está 30 e aqui ele vai estar 40 já no nível, né? Mas de fato os status eles sofrem uma mudança bem considerável, tá? E as skills é o que realmente importam, né? É por isso aqui que a gente faz o segundo despertar. E também porque os bonecos ficam muito bonitos. Mas enfim, primeiro skill do Hawk, ele vai dar um Armor Break, né? Por 2 turnos aí, com 70% de chance. A gente vale lembrar também aqui que a skill do Hawk, o arranhar, a primeira skill, é a skill que ele tem chance de bater várias vezes consecutivas. Então ele pode dar 1 hit, 2 hits, 3 hits, 4 hits, enfim, vai depender aí do quão inspirado ele tiver na hora. Então é um personagem que, quando ele bate no primeiro hit e não dá Armor Break, pode ser que no segundo hit, quando ele for, né, ele vai dar 1, 2, 3, pode ser que só no terceiro dê o Armor Break, enfim. O que vale dizer é que em uma ida dele, cada um dos arranhões que ele der tem uma chance de dar esse Armor Break. Então, esse Armor Break é de 2 turnos, então é um ótimo Armor Break para um skill base, apesar de ter 70% de chance. Então não é o Armor Break tão consistente assim, que você vai ter aquela certeza de que ele sempre vai acertar, mas você pode contar porque eventualmente ele vai acertar. Né? O Hawk é um personagem que quando a gente vai buildar ele, eu vou falar um pouco das runas, a gente não vai procurar tanto assim precisão. O que você quer nele é dano crítico, é velocidade, é ataque, é taxa crítica. Então normalmente você não vai ter muita precisão nele. Ah, sim, né? Mas eu tenho um Hawk com 85 de precisão. Parabéns, né? Isso não é comum. Se você for procurar todos os outros estados que ele precisa, dificilmente você vai conseguir uma alta precisão nele, certo? Mas enfim. Na segunda skill, ele se junta com outros 2 aliados e vai atacar um inimigo. Isso aqui é interessante dizer que ele vai no ataque base, né, no primeira skill dele. Ele chama os 2 aliados e os 2 aliados também vão usar a primeira skill. Só que o pulo do gato disso aqui é que quando ele chama os aliados, as skills dos aliados também diminuem o turno de cooldown. Então, se o Ursa tá lá com o shield dele faltando 3 turnos para ser utilizado, se o Hawk, na hora de chamar os aliados, chama ele,
Quando voltar para o Ursa, já são 2 turnos de cooldown, que faltam agora na skill dele, tá? Então diminui um turno de cooldown em todos os outros personagens que ele chama. Essa skill aqui, Aniquilar Passiva, depois do segundo despertar, ela fica mais incrível ainda. Então, se você matar um inimigo, você irá receber uma rodada extra imediatamente e o tempo de cooldown da sua habilidade irá diminuir uma rodada. Essa skill aqui, ela tem 3 turnos de cooldown. Só que quando o Hawk mata alguém, né, essa skill aqui ela vai diminuir um turno de cooldown. O Hawk, ele bate absurdamente na primeira skill e ele bate muito forte. E sempre que ele matar, diminui o turno de cooldown dessa, e ele vai chamar a galera e vai diminuir um turno de cooldown da galera. Então o Hawk ele tá extremamente absurdo, porque ele, utilizando um termo aqui que a galera usa muito nos jogos em geral, mas ele faz ciclar o seu time muito bem. Ele gira o ciclo ali do seu time muito mais rápido e fazendo com que as skills da galera saiam de cooldown muito rápido. Tá? Então, além de bater muito, obviamente, e ter esse Armor Break de bônus, né? Então, por isso o Hawk ele é muito bom. Só que eu não vou simplesmente também ficar falando aqui pra vocês e não ter nenhuma forma de provar o quão eficiente isso é. Então é isso que eu vou fazer agora e é isso que eu tento sempre fazer em todo vídeo. Então eu posso mostrar pra vocês aqui porque que eu acho que esse Hawk é o melhor investimento como primeiro personagem do segundo despertar que você tem que fazer. Se você vier aqui na masmorra de Kairos e procurar as estratégias dos personagens mais usados, o Hawk ele tá aqui como o 5º personagem mais usado, dentro do gigante B12, tá? Que é a dungeon que você mais quer farmar basicamente, são os B12, né? Tanto gigante, necrópole e o dragão. Isso vai depender qual você vai focar mais, vai depender um pouco do seu estilo de jogo. Mas basicamente o dragão é um dos mais procurados, né? Então o Hawk ele tá aqui, então você utiliza o Hawk no dragão B12. Você vem no Necrópole B12, o Hawk ele tá aqui, a maioria das pessoas utilizam o Hawk, muitas vezes 2 Hawks eles utilizam. Tá? Eu posso falar disso também depois em outro vídeo, da estratégia de 3 Hawks, né? Nas novas dungeons dos artefatos, você vem aqui na Fortaleza de Aço, você tem o Hawk como 3º personagem mais usado. Você vem na Cripta Justiceira, você também tem o Hawk, só que na verdade ele está como 1º personagem mais usado. Beleza? Se você for vir nas dungeons de Mágica Elemental, certamente você vai encontrar o Hawk, porque ele bate muito, ele tem muito dano, ele vai ficar ciclando o seu time ali inteiro, certo? Então, veja que o Hawk, com exceção das dungeons de água, obviamente, ou seja, o salão de água, né, e o gigante, o Hawk ele é utilizado em todas essas dungeons. E ele não é utilizado simplesmente porque é o que tem, é porque ele realmente é muito forte. Mesmo as pessoas que têm vários e vários outros personagens, vários e vários outros Net 5, utilizam o Hawk porque ele está realmente muito forte depois desse segundo despertar, beleza? Posso mostrar para vocês também que vai para além disso. Se a gente vier aqui no Portal dos Outros Mundos e a gente vier na Besta de Fogo, você tem... Não tem não Hawk aqui? Bom, eu utilizo o meu Hawk aqui, tá? Ele não está entre os mais usados aqui, mas eu gosto de utilizar bastante o meu Hawk aqui. Depois eu posso mostrar para vocês, meus recordes e tudo mais, mas dá para utilizar ele aqui e ele funciona extremamente bem. Quando você vem na Besta de Vento, o Hawk está aqui também, tá? Em primeiro lugar. Eu acho que na de Trevas a galera usa ele também. Na de Trevas o Hawk está aqui. A de Luz acho que nem tanto, até tá também. O que é que eu quero mostrar para vocês com isso, galera? Eu só quero mostrar para vocês que o Hawk, ele é um personagem incrivelmente útil. Quando você faz o segundo desperta dele, você pode... inclusive vale dizer que quando eu voltei... esse recorde aqui não é o meu recorde, tá? Nenhum desses são, na verdade, a mais. É porque agora que eu voltei eu não fiz ainda e estava tudo zerado. Mas eu posso mostrar pra vocês depois, vou fazer, mudar os times, as runas e tudo mais. Depois que você fizer o segundo despertar do Hawk, você vai utilizar ele em basicamente todo o conteúdo PvE do jogo, tá? Isso faz com que, ao meu ver, ele deva ser o seu foco, né, do primeiro personagem a você estar investindo as suas energias do portal de dimensão aqui. Sobre as runas, Violent. Eu não vejo muita outra opção para você botar nele. Claro que se você não tiver, você vai utilizar... Tá com um monte de runa ruim ele aqui, sem estar com os grinds, enfim. Mas o meu tá de ataque dando crítico ataque, né? Você pode colocar de speed dando crítico ataque, eu não sou tão fã assim. Mas o Hawk ele é um personagem que ele precisa ganhar muitos turnos para ele ficar ciclando o seu time inteiro, certo? Então eu acho que isso seja muito válido. Outra coisa é o segundo personagem que eu quero colocar na lista aqui para vocês. Ele foi um personagem que ficou
pau a pau com o Hawk, tá? Na hora que a gente estava discutindo. Algumas pessoas até colocaram ele em primeiro, mas eu ainda deixo ele em segundo, que é o Crow, o Inugami Dark. O Crow, ele é também, antes de falar um pouco dele, eu posso mostrar para vocês, não devia nem ter saído de lá na verdade, e vamos dar uma olhada aqui, eu preciso mostrar, eu não posso só falar, né? Senão vocês vão achar que eu estou falando bobagem e eu não estou. Estou chegando aqui e provando para vocês o quão útil esses personagens são. Gigante B12, o Crow está aqui sendo utilizado nessa dungeon. Dragão B12, o Crow está sendo utilizado aqui nessa dungeon. Necrópole, deixa eu ver se tem ele aqui. Tem ele aqui também, o Crow está sendo utilizado aqui, está entre os 10 personagens mais usados dentro dessa dungeon. Fortaleza de Aço, não tem também, tem o Crow também. Porque, na verdade, na Fortaleza de Aço, eu não sou muito fã de levar ele, tá? Eu só prefiro levar o Crow se você tiver um time muito absurdo para matar o boss muito rápido. Porque a ideia aqui é que você tenha um personagem... Não é a Fortaleza de Aço. A Fortaleza de Aço tá certo, eu confundi aqui. É a Cripta Justiceira, que não se usa muito ele. Exatamente. Né? Por que eu não sou muito fã de usar ele aqui? Porque o boss é de luz e ele vai focar algum personagem de trevas. Normalmente a galera traz um tanque de trevas, nesse caso aqui o Jultan. Certo? Mas enfim, na Fortaleza de Aço sim, o Crow é muito utilizado. E como eu estava falando aqui sobre a Cripta, achando que era a Fortaleza, eu só acho que você deve usar o Crow aqui quando você tem um time que mata o boss absurdamente rápido. Porque aí você não dá chance de você dizer, caramba, mas será que ele vai atacar o Crow ou será que ele vai atacar meu tanque de trevas? Né? Então, na Cripta eu não sou muito fã dele, apesar de que muitas pessoas ainda utilizam, tá aqui entre os 10 personagens mais utilizados. Beleza? Então, perceba que ainda também em todas essas dungeons, incluindo o gigante, o Crow é absurdamente bem utilizado. Aí você vai ver no salão de mágica, no salão de luz, em todas as outras dungeons aqui. Eu não vou considerar muito essas masmorras, galera, porque não é um conteúdo que você vai fazer muito no jogo. Tá? Na verdade você vai, mas você vai conseguir com vários outros personagens, então não é esse o motivo pelo qual você está fazendo ele. Entenda o que eu quero dizer. Certo? Você vai fazer isso aqui bastante, né? Mas não é para isso aqui. Você não diz, preciso de um Crow para fazer a masmorra do Salão de Fogo. Não, não é para isso. É para fazer as dungeons mais difíceis do jogo, que atualmente seria o Dragão B12, Gigante, por aí vai. Certo? Posso mostrar para vocês também a utilização do Crow dentro das bestas. Besta de fogo. A galera utiliza Crow? Utiliza Crow. Besta de água, a galera utiliza Crow? Utiliza o Crow. Besta de vento? Utiliza o Crow, tá aqui. Em quarto lugar. Besta de luz, o Crow em primeiro lugar. Besta de escuridão, o Crow também em terceiro lugar. Cine, mas então, o que fez você colocar o Hawk na frente do Crow? Por que você acha ainda que o Hawk deva ser feito, né, em primeiro aí? Bom, eu acho, né, particularmente, porque quando você faz o Hawk, ele facilita um pouco mais o farm dos seus outros personagens aqui nesse salão. Se você for observar o Griffon, eu não sei se é o Griffon, mas tem algum deles que você só pode colocar personagens 4 estrelas, não sei se é esse, no máximo 3 estrelas. Não é esse, enfim, mas tem uma das dungeons, é a da gata. Deixa eu ver se é a da gata, guys. Eu acho que é a da gata. Isso, acho que é a da... Não, a da gata você pode botar um Net 5. Enfim, tem alguma dungeon que você só pode utilizar personagens 3 estrelas. E essa dungeon, eu acho que o Hawk te ajuda muito a você farmar esse outro personagem. Para além disso, eu acho que o Hawk é um pouco mais utilizado no dragão e em necro do que o Crow, tá? Eu acho, no dragão talvez nem tanto, mas em necro eu acho o Hawk um pouco mais eficiente que o Crow, certo? Até pelo ciclo. Obviamente é aquilo que eu falei. Você não precisa... E outra, para além dessa dungeon aqui, mesmo que não precise somente utilizar personagens de 3 estrelas, ele ainda é muito bom. Então eu utilizo ele aqui também, certo? Mas é isso, eles são muito bons, né? Ambos são muito bons, vou falar agora do Crow, das skills e tudo mais. Você pode colocar ele em primeiro lugar, né? Pra mim também é um pouco indiferente. Eu acho realmente que os dois são muito bons a nível de empate. Eu preciso decidir alguém, então eu decidi o Hawk, certo? Mas por que o Crow é tão utilizado assim? Primeira skill dele, ele vai dar um Death Break de 2 turnos, também assim como o Bella, ou como o Hawk. Ele não tem a chance de atacar várias vezes, mas ele tem a chance de infligir um dano contínuo por 3 turnos, com 80% de chance. A chance dele quebrar a armadura também é 10% maior do que a do Hawk, tá? Então ele tem um Armor Break um pouquinho mais consistente aí, e ele dá um dot por 3 turnos. Isso aqui já é muito bom.
Mas vamos para a segunda skill. A mesma coisa, né? Ele se junta com um aliado, o dano aumenta, só que aqui está a diferença, né? Ele se junta com um aliado, não com dois, né? Diferente do Hawk. E esse aliado que ele se junta, tanto ele quanto o aliado, bate 20% a mais para cada efeito maléfico que o inimigo tiver. Quando você vai enfrentar o dragão, normalmente você tem Armor Break, normalmente você tem um Slow, normalmente você tem um corta-cura causado ali pela Loren. Tá? Então você vai ter por média ali de 3 debuffs, até 4 se você levar a front e tiver um ataque break. Então isso aqui potencializa demais o dano, tanto dele como do personagem que vai ser levado com ele ali. Beleza? Então isso é uma segunda skill que tem 3 turnos de cooldown e já causa um dano muito alto. Além de, claro, diminuir o turno de cooldown do personagem que ele puxa ali. Beleza? Muito boa essa skill. E a terceira skill dele, ele ataca nas feridas dos inimigos, como está dizendo aqui. Ele deixa a marca no inimigo por 2 turnos. O que a marca faz? Aumenta o dano causado no inimigo que possui essa marca. Para além disso, o dano do Crow ele aumenta em 50% para cada efeito maléfico que o cara tiver. É um nuke absurdo isso aqui. O dano é muito alto. Então, o Crow ele é um personagem que você quer que ele esbagasse o cara. Então, normalmente você vai utilizar sets de muito dano nele. Ataque, dano crítico, ataque. Eu não sou muito fã de Speed no slot 2. Eu acho que ele tem que ir, e ele tem que ir muito afiado, que é pra arrancar o pedaço mesmo. Claro que você vai querer Speed, mas você vai pegar essas Speeds no substatus, mas eu não abriria mão de uma runa slot 2 com ataque para botar Speed. Obviamente que deve ter alguém que tem runa no slot 2 de Speed, e ainda assim tem muito mais dano do que vários outros Crows, mas aí depende muito do seu nível de runa. Isso aí vai dar conta de cada um também. Eu tô aqui falando da média, né? Tô aqui falando do básico. Então, por esse motivo, pela ampla possibilidade de uso dele, é que eu coloco ele aqui também nesse top 3. Galera, o terceiro lugar é um pouco complicado, tá? Antes que vocês digam, mas sim, né? E fulano não, vale dar algumas menções honrosas aqui, né? Antes de passar pro personagem do terceiro lugar. Então o personagem que eu vou falar logo aqui, que não vai entrar no terceiro lugar, mas eu devo falar também, é o Bella. Muitos de vocês vão dizer, como que você não vai dar o terceiro despertar no Bella, o segundo despertar no Bella, como que você vai tirar ele de fora de um top 3? Bom, ao meu ver, o Bella é um personagem que atualmente no jogo, ele perdeu um pouco o seu valor. Veja bem, tem muita gente que faz o Dragão B12 com o Bella ainda, sim, né? E ele é um ótimo personagem, mas eu acho que o Hawk e o Crow funcionam muito melhores que ele hoje em dia, e você utiliza numa série muito maior de objetivos do que ele. Então, como eu mostrei pra vocês, basicamente em tudo você usa esses dois que eu falei. O Bella já nem tanto assim, tá? Então eu tô falando aqui de investimento, não tô dizendo que o personagem que fica de fora disso ele é ruim, certo? É preciso saber fazer essa diferenciação aí. Então eu vou deixar ele de fora simplesmente por causa dessa questão, né, das dungeons que você leva ele ou não. Cine, mas eu levo o meu Bella para todo lugar. Beleza, ótimo. Eu tô falando no geral e pelo uso da média de jogadores da comunidade. Beleza? Ok. Dito isto, eu vou falar aqui sobre o personagem que eu vou colocar como terceiro lugar. Antes disso, eu gostaria que vocês colocassem a lista de vocês aí embaixo. Compartilhem aí, sim, né? Eu acho que primeiro deveria ser tal, segundo tal e terceiro tal, por causa disso, disso, daquilo. Além do que, eu esqueci de avisar no início, mas vou avisar agora, a gente criou um Discord lá na live pra gente ficar discutindo, postando print de times de B12, agora que a gente vai ter auto farm, vai mostrar lá a média, enfim. Participem lá, eu vou deixar o link na descrição, vocês entram lá pra gente trocar uma ideia, beleza? Em terceiro lugar, sei que alguns vão discordar, mas volto a lembrar que é exclusivamente focado no PvE, eu vou colocar o Spectra. Vou explicar a minha opção aqui. O Spectra, ele é um personagem que, pra mim, ele ganhou uma das terceiras melhores skills, né, do jogo dentre os personagens de segundo despertar para PvE. Primeira skill do Spectra, ele ainda vai dar um dano baseado na sua speed, quanto maior a sua speed, né, maior vai ser o dano que ele vai causar, mas isso aqui é meio irrelevante porque não causa tanto dano. A segunda skill, que é absurda, que ele causa um dano proporcional ao máximo HP do inimigo e só tem 3 turnos de cooldown. Antigamente ele sacrificava um pouco do HP na segunda forma, né? E agora ele não sacrifica mais, ele vai lá e simplesmente dá o dano. Inclusive ficou muito bom, velho. Ficou muito bonito o Spectra. Beleza? Então o dano disso aqui é alto, eu utilizo no meu time de dragão, tá? E a terceira skill, antigamente ele reduzia a barra de todos os inimigos em 30% e dava 2 turnos de slow. Agora ele ainda faz isso e dá 2 turnos também de quebra de ataque. Isso aqui, no dragão,
é absurdamente útil. Veja bem, galera, muitos de vocês vão dizer, ah, mas eu não acho que o Spectra seja bom no dragão. Para além do dragão, eu acho que o Spectra também é um dos melhores personagens de se utilizar no boss da ascensão da tua hard. Não só no boss, como em todos os andares de tua hard você pode utilizar o Spectra. Eu estou dizendo que não tem personagens melhores? Não. Eu estou dizendo que você pode utilizar e ele vai ser muito bom. Vamos olhar aqui se alguém utiliza o Spectra no boss. Utiliza. Quarto personagem mais utilizado na boss da Lilith no tua hard, tá? Isso aqui não é à toa. O Spectre ele é um personagem muito bom. Você ter essa segurança de que todos os inimigos vão estar de lentidão por 2 turnos e de quebra de ataque por 2 turnos, você sabe que se você utilizar ele de Violent, esses debuffs eles vão basicamente se renovar o tempo inteiro e o cara não vai ficar sem slow e ele não vai ficar sem quebra de ataque. Por isso, para o vídeo não se prolongar mais, já tem 20 minutos, eu coloco o Spectra como o terceiro personagem aí que você deveria fazer. Mais uma vez eu repito, isso é para se a sua lista for focada em PvE. Claro que se for para PvP, que eu vou fazer uma depois, aí a gente vai inserir outros personagens completamente diferentes, certo? Porque nenhum desses que eu falei eu colocaria num top 3 para PvP, beleza? E é por isso que eu coloco o Spectra. Você pode utilizar ele no Dragão B10, tá? Como um personagem que deixa a sua run um pouco mais safe, certo? Ele facilita um pouco a sua run, justamente por causa desses debuffs aí que ele causa. Então o Spectra tá aqui como o terceiro personagem mais utilizado, né, no Dragão B10. Então ele funciona muito bem aqui. E na toa, como eu mostrei pra vocês, na tua hard, durante todo o progresso, eu acho que ele é um ótimo personagem. Beleza? Por favor, deixem aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo, se vocês concordam, se vocês discordam da lista, o porquê vocês discordam, façam a lista de vocês aí embaixo. E, como eu falei, participem do Discord, o link está aí na descrição, curtam o vídeo e compartilhem com o pessoal. Avisem que a gente voltou, avisem que a gente está voltando a fazer vídeo, voltando a fazer live e tudo mais. Beleza, galera? Dito isso, um abraço para vocês, até o próximo vídeo. Deixem também, se quiser, sugestões de outros vídeos. Eu tenho um vídeo de artefato para fazer aí que deve estar saindo ainda essa semana também, beleza? Então é isso, um abraço, valeu e até o próximo vídeo.